do prédio paraibano é muito agradável, talvez por identificações mesmo na minha alma. Por muitos espíritos que aqui eu reencontro, eu sempre me sinto muito bem aqui, sinto muito acolhido, me sinto entre irmãos. Nós vamos falar hoje, o próprio tema da palestra coloca isso, nós vamos falar do amor de Deus, para o qual Jesus foi para nós o espelho, o modelo e o guia, a carta viva do amor do nosso Pai, que é o Pai do universo, que não é Pai de uma comunidade isolada, que não é Pai de uma representação religiosa especificamente, ou da forma pela qual aquela representação religiosa possa descrever. Um Pai que se manifestou na terra a partir do seu povo mais antigo, sob a ideia do monoteísmo. O filho mais velho dentre os povos da terra era o povo judeu. E é por isso que foi pelo povo judeu que a primeira revelação veio. Néio Lúcio, que é descrito lá no livro 50 anos depois, Néio Lúcio era professor em Roma. Uma sociedade ainda muito materialista e escravista, ele representava para aquelas crianças que eram a esperança da sociedade romana, representava o desejo de universalidade da sociedade humana, naquilo que Deus tinha como projeto. Ele era professor da infância e tinha uma netinha chamada Célia Lúcio, um espírito luminar. Ele reencarna na figura de Arthur Joviano. Não sei se alguém já foi aqui a Pedro Leopoldo. A gente passa por um túnel de bambus amarelos, muito bonitos, no fundo há uma casa. Lá nesse porão da casa, Néio Lúcio, que era espírita, começou a orientar o início das manifestações mediúnicas de Francisco Durante a Vida. Uma dada reunião do ano de 1942, esse caso está descrito no livro Sementeira de Luz, lia-se versículos do Evangelho. A semelhança do que o Emmanuel fazia quando reencarnou com o padre Damiano, está lá no livro Renúncia. Ele lia com Alcione pequenos versículos do Evangelho que não só eram contextualizados, mas deles se desenrolava as reflexões mais largas e profundas sobre a vida. Quando o seu Honório Abreu, no ano de 1957, exatamente 100 anos depois da publicação de Livros Espíritos, fundou um bairro de Belo Horizonte, numa sala que não era maior do que essa, aliás, ela era menor. O Grupo Espírita Emmanuel, ele começou um estudo das Escrituras, da Torá, da Bíblia Hebraica, do Velho Testamento, a gente está dizendo praticamente a mesma coisa, e do Novo Testamento, relacionando os dois a partir dos comentários de Emmanuel, iniciados com o livro O Caminho, Verdade e Vida, publicado no ano de 1942, mesmo ano em que viria a lume à luz o livro Paulo e Estevão. Então, o espírito do Paulo de Tarso estava muito próximo de Pedro Leopoldo naquela época. Isso é para a gente entender o contexto em que essa mensagem do Néio Lúcio, recém-desencarnado com Arthur Joviano, ocorria. Então ele começou com o trabalho do Chico, desencarnou e veio visitar a mediúnica. Ele dizia: olha, esse comentário do Evangelho que vocês fizeram nos foi muito proveitoso. E aqui na espiritualidade nós sempre fazemos comentários assim também. E um grande orientador da espiritualidade, que a gente infere ser Paulo de Tarso, veio dar um curso para a gente recentemente. Nesse curso ele comparava o Evangelho a um edifício enorme, cujas torres ultrapassavam os céus. Em volta desse edifício havia um grande átrio. Agora eu vou traduzir um pouquinho. O átrio, você já viu um átrio? Quando você tem um convento, né? Ele tem um claustro, geralmente ele tem uma capelinha com uma fonte no centro, em volta ele tem uma colunata. Tem convento aqui assim, né? Mas o átrio era um pouco diferente, porque eles faziam tabernáculo enquanto os judeus se deslocavam no deserto, então faziam colunas nas quais eles ligavam um pano, né? E aquilo ali depois se transformou no átrio do templo,
que é o espaço destinado aos estrangeiros, a todos que queriam orar, para a sua expressão da divindade, não só para Yahvé, o Deus único dos judeus. Por isso Jesus, ele usa de severidade para com quem vendia naquele espaço, que era destinado à pluralidade do judaísmo, que veio para toda a humanidade, e não para o desenvolvimento do sentimento de sionismo. Ora, então Arthur Joviano, olha, esse edifício simbólico, que o palestrante falava dele, ele representava os provérbios de Salomão. Além do átrio, haviam vastos oceanos e continentes, representando as experiências dos profetas. Vamos voltar. Olha que exemplo fantástico. Uma pequena mensagem do livro Sementeira de Cristo. O Evangelho, olha que difícil que a gente tem acesso a. Compreender os detalhes vivenciais é muito importante. Não há filosofia humana que se compare ao Evangelho. Não há compreensão intelectual alguma que chegue à altura do Evangelho para a Terra, para o nosso planeta. O nosso governador espiritual vem pessoalmente trazer o Evangelho como carta viva do Evangelho. O Evangelho não se resume ao Evangelho escrito. É impossível reduzir a palavra de Deus a letras escritas. É por isso que os judeus tinham antigamente a Torá, tem até hoje, a Torá oral e a Torá escrita. A Torá oral é muito mais importante, porque ela expressa o que não pode ser reduzido às palavras escritas. É por isso que quando seu pai te passava a verdade, te explicando como criança, ou seu avô, ou a sua mãe, ele olhava nos seus olhos e ele dizia para além das palavras que ele estava dizendo. E às vezes ele não dizia a palavra. Não é assim? Porque a letra mata e o espírito vivifica. A Torá é esse espírito que está além das palavras e que é a vida. Por isso Jesus disse que veio para que todos tenham vida em abundância. Se a verdade estivesse num livro, ela estaria morta. E é por isso que isso é uma compreensão, gente, muito importante para o Espiritismo. Vou voltar à história do Arthur Joviano. Estou só decodificando os pedacinhos, né? Então, quando a gente vai ao livro dos Espíritos, os Espíritos fazem uma pergunta, Kardec faz uma pergunta muito importante aos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Qual é a resposta? Está escrita na Torá, está escrita nos Evangelhos, no Corão. A lei de Deus, a lei de Deus está escrita na consciência. E se nós formos ao grandioso Espírito Alto de Souza, ao gigante reencarnado como uma mocinha que desencarnou cedo, poetisa, aqui na cidadezinha que eu visitei há pouco tempo, muito prazer, Macaíba, ela dizia de um templo interno e abandonado: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao templo interno e abandonado, que é a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas onde fazer-te alegre e deslumbrado. Vou falar até o final, que eu vou voltar, vai ser importante para a gente. Meu irmão, ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina, grave esse peregrino aqui, da voz de Deus em luz de redenção. Lembrem desse peregrino lá na Bíblia. Voltemos ao Arthur Joviano, né? Então você ganha uma chave chamada Espiritismo, terceira revelação, que te permite entrar no edifício muito grande, que é o Evangelho, circular pelo ato, ou seja, você vai adorar com a compreensão que o Davi não tinha, que o Salomão não tinha, que o Isaías não tinha. O Espiritismo te dá solidariedade entre as Escrituras para você entender que é uma só lei, só há uma lei, só há um Deus. Não é assim? Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. E se a gente lembrar daquele jesuíta Teilhard de Chardin, ele dizia assim: tudo que sobe converge. Quer dizer, tudo que é grande é um. Se a gente nota a diferença entre um e o outro, é porque a gente está no nível materialista. Quando a gente subir, não vai haver diferença. O Senhor é um. E o nosso caminho é gravitar para essa unidade. Diz o apóstolo Paulo
depois de desencarnado, na sua mensagem póstuma, livro 4 do Livro dos Espíritos. 4 do Livro dos Espíritos, né? Quando ele vai falar de curva, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para isso, 3 coisas são necessárias. Vamos pensar na palavra gravitar? Isso que é um mindinho, obrigado, lá do seu Honório. A gente tem que parar nos pedacinhos para a gente entender. A Terra gravita em torno do Sol e a Lua gravita em torno da Terra. Gravitar é seguir o magnetismo, né? Focar-se em algo e seguir, orientar-se por, magnetizar-se por, ter como meta, como alvo. Então, o nosso alvo é a unidade divina. Está dizendo o apóstolo Paulo. Eis o fim da humanidade. Para isso, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas que são contrárias: a injustiça, o ódio e a ignorância. Poderíamos comparar a justiça, a mensagem de Moisés, a Torá, o ensinamento. Por isso está escrito lá: filho, não desprezes a Torá de tua mãe, e ouve com carinho o ensinamento de teu pai. Torá significa ensinamento. Um ensinamento que não se reduz ao ensinamento escrito, mas que está na consciência. Portanto, o que você lê da lei de Deus é um chamado. E Deus chamou, como no Levítico, né? E Deus chamou. Então a Torá te chama, te dá um ensinamento que não se reduz às palavras. Se você se reduzir a elas, você vai matar o ensinamento. E olha que bonito, você entrou no edifício, conheceu o Evangelho, a luz do Espiritismo. Você encontrou a solidariedade entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas você não pode se furtar aqueles continentes, oceanos, que representam, vou voltar à mensagem, a experiência dos profetas. O que é isso? Livro A Caminho da Luz. Onde Jesus enviou os seus enviados? Quais eram eles? Ele começa assim: Vyasa na Índia, com os Vedas, Krishna, Siddhartha Gautama, está no Nepal, hoje Índia, né? Acho que é Nepal ainda, a região que ele nasceu. Confúcio, Lao Tzu, e os profetas do povo de Israel. O trajeto do Emmanuel é esse. Como nós reencarnamos? Porque quando eu converso com você, eu poderia dizer assim: que você é uma legião, como Jesus se referiu. São muitas personalidades que estão aí reunidas. Personalidades de reencarnações em línguas, em corpos, em sexos, em experiências culturais muito diversas. São as experiências das culturas visitadas pelos profetas de Jesus. Ou seja, você vai conhecer o Evangelho, você vai visitar as 3 etapas da revelação, que é uma, né? Você não vai se furtar a reencarnar e vivenciar. Por isso que o Livro dos Espíritos, a pergunta, olha o trajeto que eu vou fazer aqui. O que é o Espírito? Eu não estou falando de perispírito. Não estou falando de perispírito, estou falando de Espírito. O que é o Espírito? Como é que eles respondem, Allan Kardec, essa pergunta? Ele é semelhante a uma centelha, a uma chama. Não é assim? Assim, na vossa linguagem, poderíamos designá-lo. Como é que a Torá designa os Espíritos e os Evangelhos? Bom, lá na comunicação com Moisés, é a sarça ardente. Se você for Pentecostes, a festa significada pelos católicos, mas que é a festa dos Pentecostes, né? Você tem lá a representação da vinda das línguas de fogo. Quando algumas pessoas conseguiram ver Emmanuel ser visitando Chico no hospital, tem gente que ainda viu a mãe, a Maria João de Deus, era uma bolinha de fogo que se movimentava. Espírito sofre onde quer, né? E ser assim, espírito é diferente de perispírito. Perispírito é o corpo sutil. Aí você pensa em chakra, você pensa em percepção, mas o espírito é mais alto. Ele atravessa essa experiência corporal. E agora está o sentido do que eu estou falando. É possível viver sem atravessar a experiência corporal? Vamos falar em outra linguagem? Sem visitar esses continentes? Em volta do grande edifício do Evangelho e do átrio? Não tem. Deus coloca isso como condição. Ele determina, Deus determina que seja assim, ou seja, todo espírito reencarna. Tem gente que me pergunta assim:
Otávio, eu li na teosofia, não sei o quê, os elementais fazem uma evolução paralela. Não, o Espiritismo não. O Espiritismo, o Senhor é uma, evolução é uma. Tudo passa pela evolução pela qual nós estamos atravessando. Para desenvolvermos duas asas, a intelectualidade e o sentimento. O sentimento é mais importante. As duas devem se unir. Nós devemos ser Maria e Marta. E é por isso que você entra no edifício, visita o ato, mas você tem que viver e amar. Você tem que sentir. Você tem que se permitir ser tocado pelo amor de Deus. Não tem jeito. Sabe quando que a gente sofre? A minha reflexão vai caminhar nesse sentido agora. Tem gente, quando vem o Espiritismo, o Espiritismo é um convite ao discernimento. Primeiro eu vou falar o que é discernimento. Eu fui à Argentina há pouco tempo. Eu nunca fui maltratado lá, não. Isso é só um exemplo, viu, gente? Imaginemos que você desceu em Geisa lá no aeroporto. Na hora que você desceu, a moça da Polícia Federal te tratou mal. Não gostou da sua cara, né? Lembrou do jogador brasileiro que ela não simpatizava. E aí você passa a odiar todos os argentinos, isso está certo? Tem gente que conhece um homossexual desequilibrado. Ele acha que todo homossexual é desequilibrado. Acha que o homossexual é promíscuo. Aí eu apresento uma série de casais heterossexuais promíscuos, infiéis e desequilibrados. Quer dizer, assim, ele criou um eixo do mal para eles ser homossexuais e ser promíscuos. E começou a preconceituar os homossexuais. Sabe como é que a gente chamava isso antigamente? Burrice. É limitação. Limitação intelectual. É importante desenvolver a intelectualidade. Porque às vezes é uma pessoa com um bom coração, mas ele não faz o discernimento. Nós fizemos um encontro lá na UFCG, chamamos uns judeus, historiadores judeus, para falarem. Tinha gente fazendo manifestação contra o Estado de Israel. Receberam mal os judeus. Se cá pra gente, nem todo judeu é o sionista, diretor militar do Estado de Israel. Você tem judeu no mundo inteiro, nós passamos por uma diáspora. Nem todo muçulmano é radical. A pessoa pensava, até o Estado Islâmico, que todo xiita era fundamentalista. Olha, o Estado Islâmico é sunita. É sunita. Né? Então, essa diferenciação é muito importante. Onde é que eu quero chegar? A pessoa vê o Espiritismo e entende assim, olha, nessa vida a pessoa traiu a mulher na encarnação. Vamos pensar no exemplo? Vamos pegar o livro Nosso Lar. Pai do André Luiz desencarna, ele tinha duas amantes em simultaneidade. Para onde que ele vai quando ele desencarna? Conviver com essas duas amantes. Porque a esposa dele sobe para um nível superior à esfera que estava ao nosso lado. André Luiz chega e fica perguntando, né? Cadê papai? Cadê papai, né? Está convivendo com as duas mulheres que ele magnetizava, explorava na Terra, que estão explorando na espiritualidade. E a gente pensa o seguinte, olha, na interpretação sem discernimento, vamos chamar de burra, né? Você entra na doutrina espírita e entende, você vai reencarnar, vai casar, dando 5 anos de casamento, a mulher vai chegar para ele, eu não gostava de você, e eu tenho 2 amantes. Né? Eu vou viver com esses 2 amantes e você vai me pagar 28% de pensão do seu salário e eu estou indo embora. Não é assim? Plantou, colheu? Será que é assim? O que acontece lá em Nosso Lar? A mãe dele desce e visita André Luiz, porque aquele que está em cima vem visitar o que está embaixo, com compaixão, com amor. Quando ela vai visitar, ela fala dos seus planos, porque produzir o mal é nossa tarefa às vezes, infelizmente, mas o resgate é divino. E a forma como ele se faz não alcança o nosso raciocínio, porque ela é de uma misericórdia que o nosso coração ainda não consegue alcançar. Ela está planejando reencarnar e se casar de novo com aquele homem que lhe havia traído. Lembram-se do Nosso Lar? E receber as 2 amantes como filhas. Quem é que dá aula para a criança? Quando você dá aula para a criança, você monta, você sai de casa dizendo assim, esse aluno não aprendeu, hoje eu vou fazer ele sofrer para ele aprender. Vou dar umas palmatoadas na mão dele, né? Ninguém consideraria um professor assim bom. Ele está gerando um aluno retraído, mas ele não está ensinando.
O bom professor muda o método didático com amor, ora buscando inspiração. Se é assim conosco, que somos tão tacanhos, como seria com o nosso Senhor, cuja expressão de amor é a origem de todas as expressões imperfeitas de amor que há na terra? Vou citar um outro exemplo. Acho que todo mundo aqui já leu há 2000 anos, ou muita gente, depois de 50 anos depois, conta a história dos filhos Públio Lentulus, que reencarnaram, logo no começo, como senador romano, passa em frente à estátua de Tênis, que representava a justiça, e entra em desdobramento, nesse estado de torpor espiritual, e sonha, se recordando da imagem em efígie esculpida que havia no seu, um dos antepassados que os romanos faziam, que representava um bisavô, chamado Públio Lentulus Sura, a cara dele, né? E tinha um nome também, que o nome era herdado de família, só mudava o sobrenome. E ele sonha que na Revolução de Catilina, esse homem tomou o poder e começou a furar os olhos de seus adversários com espada e brasa. Fez uns desmandos, roubou muito e morreu nessa revolução. Bom, ele reencarna, ele tinha um espírito inferior chamado Lívio. Reproduz para nós o relato de Emmanuel um tribunal. Os romanos inventaram essa forma que nós temos hoje. Inclusive, nosso direito é direito romano. Então, nós imaginamos a cidade espiritual mantenedora de Roma. Não tem nosso lar? Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né? Mantenedora de Roma. Então, a origem de Roma estava lá, não é o contrário. Primeiro a cidade espiritual, depois a cidade física. E lá ele é julgado. Esse julgamento resulta em quê? Nesse julgamento é determinado que ele renasce. Sério? Óbvio. Porque ele tinha um ser muito querido. Porque qual o bem maior que você tem na sua vida? O bem maior que eu tenho na minha vida são minha esposa e minha filha. São a corda do meu coração. Sem elas não toca, né? Então, assim, nada que eu tenho materialmente se compara a isso. Então, que ele tenha reencarnado como senador, é uma grande misericórdia. De novo, na mesma família, mais misericórdia ainda, Emmanuel compara e fala, as árvores das afeições familiares nos envolvem. E o Victor Frankl nos dizia: quem nos ama enxerga em nós virtudes que nós não conseguimos enxergar, nos empurra para o progresso. Ser amado por alguém é ser fertilizado para o crescimento espiritual. Quem te ama auxilia o seu desenvolvimento espiritual. Então, receber uma pessoa amada na sua vida é uma bênção incalculável. Incalculável. Vou falar disso mais daqui a pouco. Vamos voltar ao Públio Lentulus, né? Então, Públio Lentulus nasce com Lívia. É isso que eu queria dizer. De novo, que a Lívia não... quando ela nasceu lá atrás, ela não precisava nascer, ela volta. Ela pede permissão para vir. Dada a misericórdia divina. Somente como escravo na história, 50 anos depois de ter sofrido muito no fim da encarnação, ele vai viver a experiência do sofrimento. Vamos voltar ao apóstolo Paulo, livro 4, livro dos Espíritos. Eu estou falando da palavra sofrimento. Vamos voltar. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. 3 coisas são necessárias: justiça, amor e ciência. Quando essa gravitação está errada, nós vivemos uma experiência de fealdade espiritual. Ou seja, quando você está gravitando para a sua conta financeira, para a sua imagem no espelho, em direção a determinado partido político, e você tira do centro a divindade, o que é que a divindade mobiliza? Paulo vai dizer assim: uma certa soma de dores. Vamos contextualizar essa mensagem? Ele está dizendo assim: o que é que ele está falando? Por 2000 anos nós afastamos os judeus da compreensão dos evangelhos. E a linguagem judaica é cheia de metáforas. Ou seja, no mundo ocidental, sem recorrer aos judeus, nós não entendemos os evangelhos. Depois eu vou dar exemplo. Né? Um exemplo bom é a ideia do inferno. Os judeus falavam de Sheol, não explicavam o que era. Era o mundo do além. Os gregos falavam no Hades, o nome daquele leitinho de história, tinha um barqueiro que atravessava, tem vários filmes mitológicos que aparecem. E os latinos, russos também, naquela rodinha da Itália, falavam na palavra que São Jerônimo, que traduziu para o latim, passou a usar infernos. E tentaram conciliar as 3 coisas e virou inferno. Associado à ideia de culpa, de eternidade, o Paulo faz uma pergunta muito inteligente: como pode um mal temporário
ser punido por um mal sem fim. A justiça da terra comporta isso? Não haveria SUS, não haveria nada. Imagine, você comete um erro, é punido por toda a eternidade, muito mais que a prisão perpétua, né? E ele vai dizer, mas a divindade usa uma certa soma de coisas necessárias a te desgostar da sua fealdade. Já viu aquela história dos irmãos Lins, o rei Sanu? O rei muito vaidoso mandou fazer uma roupa muito bela, 171 enganou ele, não fez roupa nenhuma, e disse que a roupa era invisível para ele, era visível, muito bela para todos. Aí ele saiu nu, peladão, com a mão no bolso, no centro da cidade. Todo mundo respeitava tanto o rei que não era capaz de dizer que ele estava nu. Aí chegou uma criança, sempre muito sincera, disse: "Eu está peladão." Né? Então o sofrimento é aquele que te mostra a ferida. Não é se fosse, gente. Até a expressão francesa é o seguinte: lá no está escrito no livro dos Espíritos assim, quando os franceses vão falar de quantidade, você não chega num bar e diz assim: "Je vais vin", você vai te trazer um barril de vinho e jogar na sua cabeça. Je vais du vin. Para eles é partitivo, quer dizer, eu quero um pouquinho de vinho. Para a gente não tem lógica, né? Mas para eles tem. Então ele está dizendo assim, uma certa soma de dores pedagógicas, necessária até quando? Até desgostar da sua fealdade, até você descobrir que está feio e voltar, até o cajado do Senhor te bater, você ovelha desgarrada, você voltar para o caminho certo. Portanto, é pedagógico, é amoroso. Essa mensagem é muito importante, que ela vem na metade do século XIX para romper com a ideia de inferno. Por isso ela incomoda tanto o bispo lá de Barcelona, que manda queimar o livro dos Espíritos. Já pensaram nisso? É uma mensagem libertadora: conhecereis a verdade vos libertará. Estava dando passo com um rapaz no atendimento fraterno, lá em Cajazeiras, agora, pouco antes de sair, e ele me dizendo que não consegue se libertar da ideia do inferno, que a gente chama de cristalização. Você não pode ser o juiz de si mesmo. Todo juízo cabe ao Pai. E o Pai é misericórdia. E o Pai é amor. A gente pega o livro Memórias de um Suicida, de Mônica Pereira. Temos lá o caminho do Castelo Branco reencarnando. Esse momento, gente, é muito sintomático. Voltem lá no livro para ver. Ele vai reencarnar um corpo perfeito. A espiritualidade faz um corpo perfeito. Mas ele não consegue se perdoar. Então ele forma um braço reformado. Né? Os exemplos poderiam ser muitos outros. Se nós formos, por exemplo, ao livro Ave Cristo, nós teremos lá um pai amoroso acompanhando o filho por várias encarnações e dando-lhe oportunidades, até o limite em que o sofrimento é utilizado. Mas o Espiritismo é a doutrina que eu conheço que mais fala de misericórdia, porque enquanto na interpretação forçada dos evangelhos se busca o inferno eterno, o Espiritismo fala de novas oportunidades, de compaixão, de amor, de um Deus que você sofre. André Luiz usa uma frase fantástica, né? Sofrimento ferrenho é destinado aos espíritos revoltados que não querem receber o amor de Deus. Se você busca o amor de Deus, você não tem por que sofrer. Porque quando você passa pelo sofrimento, você o experiencia de forma diversa. E aquele sofrimento se torna vida. Porque estar encarnado é experienciar, é visitar aquele continente dos profetas. É necessário. Experienciar a encarnação é passar pela decepção, pelo desencontro, pela dor, pela morte do corpo físico, pela necessidade de espera. O espírito fantástico que pensou isso foi o nosso imperador da língua portuguesa, o Padre Antônio Vieira. Ele tem um sermão que ele diz o seguinte: aquelas últimas horas de Jesus, aquelas 2 noites de prisão, para Jesus foram 1 hora. O primeiro argumento dele no sermão é esse: para nós, terrível, porque ele havia apanhado no dia anterior, pacientemente, ele passa a noite na masmorra nunca. Mas aquele tempo para ele foi pouco tempo. É o seguinte: se você tivesse um dia para ficar com seu filho sabendo que ele ia desencarnar, como seria esse dia? Mesmo que esse filho fosse o filho mais rebelde do mundo, se tivesse um último dia de oportunidade com seu filho. Isso foi Jesus conosco. Jesus desejava que aquela hora fosse muito maior, porque o sofrimento físico que ele passava era muito menor do que o amor que ele tinha com aquelas pessoas que ele buscava transformar. Como naquela música do Gladys Soares, Jesus transformava feras em anjos ao toque do amor de Jesus. Então, o amor relativiza
supera, dobra o tempo. Lembra lá no Guerra das Estrelas? Morreu, se encarnou essa semana, o Dr. Spock, né? Tinha lá o comandante que falava, Dom Estelar, né? A nave sumia, né? O amor faz isso. Você pensava que era necessário 1 milhão de anos, mas o amor supera o tempo. Querem ver outro exemplo? Vamos lá ao livro Paulo e Estevão. Estevão acabou de chegar nas galés. O pai foi morto e torturado na frente dele. Ele orava pelo perdão daqueles que fizeram isso. A irmã foi separada dele, ele não sabia do destino da irmã. Ele cantava e ela cantava os salmos. Qual é o evangelho de Estevão? A Torá. Ele encontrou a verdade na Torá. Ele tinha olhos de ver, tinha ouvidos de ouvir. Aí quando ele recebeu Jesus, nessa época ele não tinha recebido Jesus ainda, ele ficou totalmente encantado. E aí quando ele vai para o navio, essa parte que eu queria destacar, ele se assenta nas galés. Chega um outro judeu como ele, que entende a língua dele, e fala para ele, olha, ninguém sobrevive mais de 4 anos aqui. Desgraçados somos nós. Ele fala, meu irmão, eu aprendi com o ensinamento dos meus ancestrais que nós não estamos sendo escravizados. Nós não estamos trabalhando para os romanos, nós estamos trabalhando para Deus, porque não há nada na terra que não pertença a Deus. Lembram-se da tentação de Jesus no deserto? O Espírito chega para ele e diz assim, eu te darei a terra inteira. Ele falou, você não possui nada. Tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. Né? Então, Estevão conseguiu entender que você não trabalha para o banco. Você não trabalha para manter seu negócio. Você não trabalha para fulano de tal. Você trabalha para Deus. Por isso que o Chico entendia. Ele não usava a mediunidade como coisa para chegar atrasado no trabalho. Justamente porque ele era médium, ele devia ser extremamente disciplinado. Porque dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, porque tudo é de Deus. Os romanos trabalham para Deus. Escravizando os judeus, eles dobravam a sua alma. A escravidão é uma experiência de humildade para o coração. Quando você enxerga a doença assim, você consegue adoecer diferente. Jesus dizia para Paulo, não recalcitres contra o teu aguilhão. E a gente poderia fazer uma pergunta para esse aguilhão. Em que direção esse aguilhão está me levando? Agora é que a gente entendeu, pela reflexão que a gente fez até agora, que é por amor. A gente não vai mais se perguntar, quando vai curar? A gente vai mais se perguntar, até quando eu vou trabalhar? Não. O trabalho difícil, penoso, ele é um estágio, nós somos eternos. Para você se preparar para uma coisa melhor. Senhor, por misericórdia. Se há desejo no seu coração, lute por esse desejo. Né? Você pode transformar suas circunstâncias econômicas. A gente pode, porque assim, você recebe um corpo. Se você não faz exercício, ele amolece todo. Enche de gordura no coração, você desencarna. Você recebe um negócio. Se você não cuida, ele não cuida de você. Eu não estou falando disso, que é seu. Eu estou falando quando você se esforça, mesmo assim vem a doença. Porque a pessoa não pode dizer o seguinte, a pessoa encheu a veia de colesterol, vai dizer que aquilo é carne porque ele está desencarnando cedo, teve um infarto. Né? Porque as coisas são assim. Nosso esforço é essencial. Mas um casamento feliz, ele é construído em 700 anos. Quer ter um casamento feliz? Construa em 700 anos. Sogra amorosa, é coisa de 1500 anos. Você vai plantando, né? Mas você planta deslealdade, fidelidade, a gente planta e colhe pedagogicamente as experiências que nos ensinarão. Mas elas não são matematicamente reproduzíveis. Não se usa a mesma didática para todos os alunos. O objetivo é aprender. O objetivo é transformar o bem. Né? Então, quando a gente pensa assim, vamos pensar na extensão da expressão de Jesus. Vim para que todos tenham vida em abundância. E se a gente for ao Velho Testamento, vamos acompanhar aí. Quem assistiu o filme do Moisés? No cinema, né? Quando a praga da morte dos primogênitos, os primogênitos eram judeus, entre os povos da terra, né? Ela ocorre, morre um carneiro, um cordeiro, em cada casa, e eles passam sangue na porta, para que se identifique quem são os primogênitos judeus e quem são os primogênitos dos egípcios. Não é assim?
Então o cordeiro é sacrificado para dar vida, proteger aqueles primogênitos. E a Torá nos diz que o Senhor, aquela noite, até que ele libertasse os judeus que eram prisioneiros, ele passou em vigília. E que agora que ele fez tudo aquilo, ele pede de nós a vigília. O Senhor esteve vigilante, ele esteve atento. Mas quando as pessoas chegaram no deserto, elas queriam voltar. Moisés enviou, quando estavam às portas de Canaã, 12 olheiros. O número 12 na Torá sempre representa a união. E o número 10 é separação. Quantos eram os discípulos de Jesus? 12. E quantas as tribos de Benjamim e Judá separadas de Samaria? 12. Na hora que eu saio aqui na rua, eu encontro 12 cachorros, latindo até agora. Aí depois eu passo 12 buracos no meu carro. Né? Depois eu vejo 12 crianças. É assim? Não. Eu ia começar a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Né? Então o relato romano ele conta do jeito que foi. Tucídio, de Heródoto, um Tito Livio, não os judeus. Então você não pode ler o texto hebraico achando que o Jonas passou 3 dias na barriga da baleia. Você não pode achar que a jumenta conversou com o Balaão. Você tem que entender que aquilo é uma forma literária de um povo perseguindo um nômade, que falavam por sinais e por números. Por sinais e por números. Que não dá para entender com base na sinagoga judaica que você visita hoje, na época. Né? Então o que acontece? Quando o sacrifício de Isaac, na hora que Isaac vai ser sacrificado, o Senhor envia um cordeiro. Esse cordeiro tem os chifres amarrados, que representam a resistência, né? E esse cordeiro será sacrificado no lugar de Isaac. Isso permite que quando a gente vai ler Isaías, ele diga: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando você entende o Velho Testamento, você vai entendendo o símbolo. E agora eu pergunto para a gente fechar, mas está chegando a hora. Tá? 9. Tá, perfeito. Qual a virtude do Isaac para ser sacrificado? A disposição a ser sacrificado. Boa vontade. É assim? Quando a gente pensa nesses símbolos da Torá, a gente começa a perceber o amor de Jesus. Deus usa os seus prepostos, os seus cristos, para estarem entre nós, e essa missão geralmente é sacrificial. E como eles amam, o amor deles supera o tempo. É por isso que eu digo para quem acabou de passar pela desencarnação do filho: ame mais o seu filho. Porque se você ama com compreensão, o amor supera o tempo. Em que sentido? Quando alguém muito querido desencarna, está te convidando, senhores, a esperar. E se o discernimento te permite compreender que a morte não existe, que você ama, você pensa na felicidade do outro, no bem-estar do outro, o amor relativiza para você o tempo. Assim como você tem um pai, uma mãe de 98 anos que você troca o cocô, você troca o xixi, ele xinga você, ele fala palavrão, ele começou a aflorar a sua sexualidade desequilibrada, aqueles limites na mente. E tudo isso você tolera por amor. E a criança que vomita em você, engolindo em cima. Você tem 3 gêmeos, você acabou de sair de casa, um lavou, o outro faz cocô. Você lavou, o outro faz cocô. Você consegue sair 1 hora depois. Isso é amor. Como é que você entende? Você fica com ódio do seu filho que ele vomitou em cima da mesa? Você entende que aquilo está no nível da idade que ele tem. Esse é o amor de Deus conosco. Por que a gente vai ser impaciente com o nosso irmão? Tem uma frase do Gladson Laje na música fantástica, que lembra Francisco de Assis. Essa frase, ela é dita por Francisco. Ser Deus para eles, ele está falando dos seres, dos animais, de tudo, quanto Deus é para ti. Ser Deus para eles, quanto Deus é para ti. A gente lembra do Chico falando: Chico, como é que a gente deve considerar os animais? Nós estamos para os animais assim como os anjos estão para nós. A gente tem que entender esse amor. Deixar de pensar em Deus como um ser que vive anotando as nossas faltas para nos punir. Essa autopunição nos leva a sofrimento maior. E o pior, a reincidência. É necessário se amar, é necessário saber da sua origem, saber do amor de Deus por nós, que é vigilante. Veja a trajetória do povo judeu no deserto. Atravessando, eles duvidavam. O Senhor abre o mar vermelho, o Senhor envia as pragas contra os inimigos.
Ele protege, ele guarda. São várias metáforas utilizadas. Você tem fome, vem um maná. Tem sede, vem a água. Está andando no deserto, olha que coisa linda, vem uma nuvem do sol não castigar muito. E eles achando que está demorando, e começam a louvar o bezerro de ouro. Mas enquanto eles louvam o bezerro de ouro, o Senhor manda adorar. O Senhor perdoa. Mas enquanto eles não passarem pelo êxodo, que é a vida na terra, em que a gente veste esse tabernáculo, tem a festa desse tabernáculo judeu, é para entender que sair de casa e entender que ele está em peregrinação. Lembra da poesia da Alta de Souza? O Semiarte fez música com ela, não sei se alguém conhece aqui. É por isso que a voz de Deus é pura e peregrina. Está dessa festa dos tabernáculos, que era o seguinte: uma vez por ano o judeu sai 7 dias da sua casa, vai para o terraço e monta uma cabana. O tabernáculo é uma cabana, uma tenda. Ele faz isso para lembrar que a vida na terra é transitória. A gente está numa tenda. Certa vez um sábio sul foi visitado por um norte-americano no Egito, e o norte-americano entrou na casa dele, que era grande, até suntuosa, tinha muitas luzes, mas não havia um móvel. Ele disse a ele: o senhor não tem um móvel? Por quê? Ele disse assim: por que você não tem também? Você vê que não tem um móvel. Ah, porque eu estou de passagem para esse país, eu também. Né? Então nós estamos em uma tenda chamada corpo carnal. Nós somos centelha. Está na resposta, que é o Espírito. Você pensa, eu tenho uma esposa, não, você está administrando alguém que o Senhor, por amor, deixou conviver contigo. Administre bem. Você está administrando o filho, está administrando uma profissão, a oportunidade de estudar. Quanta gente não estuda? Quanta gente não consegue emprego? Quantos não tem pai e mãe? Quantos não tem nem o amor de um cão? Quanto o seu cão é a expressão do amor de Deus para cuidar de você. Tudo é a expressão do amor de Deus. Quando a gente sai aqui e vem esse vento gostoso do velho, é Deus que cuida da gente. De manhã a chuva vem e refresca os animais, a planta brota, né? Vencendo a força da gravidade, que puxa ela para baixo, ela brota. É a vida. E Deus veio para que todos tenham vida em abundância. Você está brigando com o seu marido, que ele tem um amante, a vida que Deus quer é para ela, para ele, para todos. Essas configurações da terra nos fazem odiar as pessoas por causa dessas convenções. A casa que eu estou disputando, Deus ama todos. Deus não disputa. Deus não disputa com as vaidades humanas. Você não vira um acordo, está escrito lá. Já viram? Assinaram? Deus não disputa, o Humberto de Campos fala isso, com as vaidades humanas. Por isso a gente tem que se esvaziar, como uma flauta se esvazia para ser tocada. A personalidade não convive com a evolução. Não estou querendo dizer que a personalidade se anule. A gente sabe pelo Espiritismo que não é assim. Mas a personalidade, enquanto web, personalismo, atrapalha a nossa evolução. São elas que geram delírio, que impedem a ação de Deus em nós. Enquanto você quiser ser notado, isso entra em contradição com a sua evolução e com o seu trabalho no bem. Enquanto você quiser ser reconhecido, isso entra em contradição. Enquanto você quiser que as pessoas saibam o que você fez, isso entra em contradição. Quando você se liberta disso, a sua alma faz assim, se tranquiliza. O outro estado é tensão. Jesus fala: quando você for numa festa, senta no último lugar, que aí vai ser grande a sua alma quando você chamar. Renuncie, liberte-se, sabendo que você está passando, atravessando. E busque o tempo, não de perto, mas o tempo dentro do coração. E aí a gente alcança a vida em abundância. Quando Jesus pôs essa expressão no Evangelho, você lembra? Pela primeira vez? Para a gente fechar, nas portas da cidade de Siquém ou Sicar. Está conversando com a mulher, aí vai usar a metáfora dos maridos para falar dos povos que Nabucodonosor colocou lá na região da Babilônia. Tem gente que pensa que aquilo é de marido, né? Ele está falando para a Samaria. Porque o profeta Oséias dizia: ó, minhas esposas, duas, Jerusalém e Samaria, vocês me traíram. Vão lá no profeta Oséias, vocês vão ver isso. Mas vocês voltarão para mim, e vocês serão as minhas virgens. Ele não está falando de aquela operação de reconstrução de ímã. Tem nada a ver com sexualidade. Prostituição na Torá, nos evangelhos, por exemplo, infidelidade a Deus, falta de unificação do coração, que gera a disputa. Judeu e palestino, já naquela época, né? Você tinha os samaritanos e os judeus. E Jesus vem para unir as esposas, para reunificar. Por isso ele oferece à mulher uma água viva. Quando ela beber, ela vai sentir mais sede. E aí na conversa continua, ele diz: olha, haverá um dia, Deus não será louvado nem aqui no Monte Gerazim.
no Poço de Jacó, e nem lá em Jerusalém, porque Deus deve ser louvado em espírito e em verdade. Olha a profundidade da Alta de Souza. A linguagem pura e peregrina, templo interno e abandonado, que é a mais alta de todas as capelas, né? Então, gente, o Espiritismo é plenamente solidário com as Escrituras. Quando você pegar um trechozinho de Caminho, Verdade e Vida, que hoje a gente exaltou tanto aqui, foi o primeiro livro da coleção de comentário. Primeiro você lê o Emmanuel, depois você volta ao Evangelho, contextualiza aquele texto no capítulo do Evangelho. Depois você volta ao Emmanuel de novo. Aí a compreensão do Emmanuel. Eu conheci tanta gente que lê Emmanuel distraído. Ele lê naquela oraçãozinha, mas ele não sabe do que o Emmanuel está falando. Ele não pensa nas palavras. Ele não contextualiza no Evangelho. Primeira coisa, leamos a Bíblia mesmo. Pega o Haroldo Dutra Dias, pega a Bíblia de Jerusalém, faça uma leitura mesmo, ela inteirinha, é gostoso de ler. Depois você vai pegar o comentário, você vai saber do que o Emmanuel está falando. Isso é importante, né? E aí você começa a costurar com o livro dos Espíritos. Para que isso serve? Quando você passar pela dificuldade, aquilo te consola, aquilo te tranquiliza. Aquilo que é desesperador para muita gente, pode que ser para você. Quanto maior nós estamos de compreensão, maior a paz que nós temos no coração. Entender quem é Deus é essencial, senão a gente começa a ter medo de Deus. A palavra temor é uma má tradução. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Não repare em sair mais rápido, não, porque a gente vai ter logo depois do culto do Evangelho no lar. Jesus abençoe as casas de vocês, né? A cidade de Esperança, que foi a primeira cidade a desenvolver reuniões espíritas do estado da Paraíba, possa se destacar no cenário nacional, sendo o coração da Paraíba. Jesus nos abençoe.